Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Quem já sentiu a presença de Deus, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Porque desde quando eu entrei aqui, eu pude sentir a presença de Deus. Eu fui ali, dobrei meu joelhinho no banco ali, comecei a orar e eu falei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha operar nesta noite. Porque nós viemos aqui para te buscar, para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Amém? Eu queria desde já agradecer a oportunidade de estar aqui, revendo alguns irmãos queridos, né, que fizeram aí parte da minha vida, pastores que também conhecem a minha vida também. Eu estava vendo a irmã dando um testemunho dela aqui, né, e aí eu me lembrei, o pastor falando aqui de pessoas que já perderam, né, pessoas especiais da sua vida, e eu me lembro do testemunho da irmã falando aqui, que veio para cá sozinha, abandonada pelo marido. Eu me lembrei de quando eu perdi o meu marido, né, no meu primeiro casamento. Eu não fiquei nem 3 meses casada com o Alberto, muitos conhecem o Alberto aqui, e eu não fiquei nem 3 meses casada, meu esposo veio a falecer. E nesse momento, nesse período, foi muito difícil para mim, porque logo depois eu descobri que eu estava grávida do meu falecido marido. Mas em todo o tempo eu quero te dizer, que como a irmã disse aqui, que Deus cuidou dela, eu também pude contemplar a presença de Deus na minha vida. Eu pude contemplar o cuidado de Deus. Eu me desesperei, eu falei, Deus, como é que vai ser agora? O que vai ser de mim? Porque a minha família não me aceitava em casa. E eu falava, Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim agora? E agora eu tenho um filho para cuidar. E Deus sempre falando, ministrando no meu coração, filha, você não está sozinha, eu estou contigo. Nunca se esqueça das promessas de Deus, irmão. Deus falou conosco, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se Deus falou que está conosco, Deus está contigo. Não há motivo de você, durante uma peleja, um deserto, uma batalha, abaixar a tua cabeça. Mas é motivo de você levantar a tua cabeça, olhar para o alto e dizer, ainda há esperança. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Aleluia. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E perante essa palavra, Deus me deu uma palavra de restituição. Mas Deus me deu uma palavra de restituição que a igreja hoje precisa, que é a restituição da presença de Deus na vida do crente. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. A restituição da presença de Deus na vida do crente. E por isso eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3, versículo 11. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que hoje meu filho tem 13 anos, ele se batizou, ele aceitou a Jesus com 6 anos, o ano passado ele se batizou, e hoje ele toca violino na orquestra lá da sede. Eu louvo a Deus porque eu sei que o meu filho vai continuar a obra do pai dele nessa terra. Eu sei que ele vai ser abençoado assim como o pai dele foi abençoado. E eu sei, meu irmão, que você também vai ser abençoado. Amém? Você recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida nesta noite? Vamos ler aí, então 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Ninguém vai falar, né? O pastor está aí. Eu já peguei a igreja que muita gente falou Escola Bíblica Dominical. Sinal, pastor, que os irmãos estão frequentando a escola. Muito bom. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Podeis assentar. O que eu quero dizer nesta noite, que Deus colocou no meu coração, assim que eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos, Deus falou, quando a gente fala de restituição, a gente pensa muito na área financeira, na área material, né, em várias áreas. Mas Deus falou, minha filha, uma das coisas que o meu povo precisa é da restituição da minha presença na vida deles. Então eu quero te falar a respeito dessa restituição, que ao meu ver é a mais importante de todas das nossas vidas, que é a restituição da presença de Deus na nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não temos sucesso, sem Deus nós não somos bem-sucedidos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus nós somos pessoas bem-sucedidas. Aleluia. O povo de Israel desde Moisés estava acostumado com a presença de Deus. Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Está lá em Êxodo 33, versículo 15. Moisés estava ali dizendo ao Senhor que sem a presença dele, ele não iria a lugar nenhum. Moisés sabia que o que fazia o povo de Israel, diferente dos outros povos, era a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus fazia toda a diferença no meio do povo de Israel. E a presença de Deus, ela faz toda a diferença na tua vida. Porque as pessoas do mundo, meu irmão, ela tem que olhar para você e ver que você é diferente, que você tem algo diferente, que você veio para fazer a diferença, que você é santo, você é separado de Deus. Aleluia. E não é isso que tem acontecido nos dias atuais. As pessoas da igreja hoje estão deixando o mundo entrar dentro da igreja e falar que tudo é normal. E não é normal, irmão. Não é normal. Nós não devemos nos contaminar com as coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque a nossa passagem aqui é passageira, não é eterna. Nós vamos viver eternamente com Jesus, não é nesse mundo. Você está aqui de passagem, aleluia. Então Moisés sabia que o que fazia diferença do povo de Israel de outros povos era a presença de Deus. E o que faz a diferença na nossa vida não é o nosso modo de vestir, não é o nosso modo de falar, não é o nosso modo de expressar, mas sim é a presença de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Irmãos, eu sempre orei e falei com Deus, eu falava, Deus, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Eu quero que as pessoas me vejam como uma mulher de Deus. Eu quero que as pessoas me vejam como uma mulher que tem um Espírito Santo de Deus na vida dela. Quando eu aceitei a Jesus, eu falava, Deus, eu não quero mais ser a mesma mulher, eu quero ser uma mulher diferente. E foi tão diferente o que aconteceu na minha vida, que a minha família falava assim, que a minha mãe falou que eu fiquei louca, que o pastor fez lavagem cerebral na minha cabeça. Porque da noite para o dia, eu não era mais a mesma pessoa, o meu modo de falar mudou, o meu modo de vestir, de agir, de falar, tudo mudou. Foi tipo Saulo para Paulo, era perseguidor de cristão, eu odiava crente, porque eu vim da macumbaria, eu vim do espiritismo, eu odiava crente. Eu não podia ver um crente na minha frente. E eu falava que eu nunca ia ser crente, porque as irmãzinhas crente, até as novinhas vestem igual o velho, porque naquela época eu só usava saia, não usava calça, não usava brinca, aquele povo não usava nada. E eu falava assim, eu não vou ser crente nunca. Eu nunca vou ser crente. E aí, para a glória do Senhor, olha onde eu estou hoje, né? Quem falava assim, não, eu não vou ser crente, nunca vou ser crente. Mas Deus pega a gente, irmão. Jesus,
Ele nos concede experiências para provar que Ele é Deus. E foi num pleno dia de um cemitério que nós íamos ali fazer trabalho, ali fazer pacto com o demônio. Estávamos ali no cemitério, o corpo de um jovem de 4 dias que estava enterrado num cemitério. E chegamos ali naquele cemitério, irmão, para desenterrar o corpo daquele jovem. E quando nós fomos lá para desenterrar o corpo do jovem que estava enterrado lá, que foi meter a marreta no túmulo do rapaz, simplesmente o pai de santo mandou parar. Coisa inexplicável, era uma coisa nova, nunca tinha acontecido isso ali. E ele falou assim: para agora. E aí parou, e aí eu não entendi o porquê que parou. Eu falei: mas nós não estamos entendendo por que você mandou parar? Ele falou assim: não, porque Satanás está me falando aqui agora, que o que está enterrado aí, a gente não pode tocar nele, porque o que está enterrado aí é filho daquele lá de cima, e nele a gente não pode tocar. Você está entendendo? Que quando uma pessoa tem Deus na vida dela, mesmo quando o teu corpo está lá sendo apodrecido debaixo de um túmulo, o inimigo não pode tocar na tua vida. Então não tem motivo de você temer as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. E Jesus anda dizendo aí nas igrejas: guarda o que tu tens, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Guarda o que você tem, que é a sua salvação, a sua intimidade com Deus. Guarda esse tesouro dentro de você. Você quer restituição para a tua vida, irmão? Deixa a presença de Deus tomar conta da tua vida, que você vai ver o que Deus vai restituir. Aleluia. O povo, quando ele tem Deus na vida, ele vence. O povo, quando é obediente, quando ele é obediente à palavra, quando ele é temente a Deus, a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando você teme, você tem sabedoria, você é vencedor, você vai fazer as coisas na dependência de Deus, você vai ser bem sucedido na presença dos teus inimigos. O seu inimigo pode te humilhar, mas vai chegar a hora que você vai cantar o seu hino da vitória. Vai chegar a hora, meu irmão, que tudo aquilo que está morto e está destruído, Deus vai restituir em vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. No deserto, irmãos, Deus manifestou a presença dele de várias formas. Mais tarde, o símbolo da presença de Deus entre o povo seria a Arca da Aliança. E o povo de Deus, por vários motivos, perdeu a presença de Deus. Entre eles estão aí a rebeldia, a negligência, a idolatria e colocar a fé que eles tinham em outras coisas e em deuses estranhos. Olha aí o que afastou o povo de Israel de Deus: a rebeldia, a negligência, a idolatria e colocar a sua fé em outras coisas e em deuses estranhos. O que eles tinham de mais precioso, que era Deus, a presença de Deus, eles perderam. Eles perderam. E outras coisas que eles perderam também foi a dignidade, a identidade, as batalhas. Eles perderam. O que eles tinham de mais precioso, eles perderam, que era a presença de Deus. E aí eles foram perdendo a sua identidade como povo de Deus, foram perdendo a sua dignidade. Aleluia. E eu sei que muitos hoje que estão aqui, eu não sei se você está aí hoje, está triste, está passando por uma experiência triste, está se sentindo vazio, frio, frágil, sem paz, ansioso, nervoso, impaciente, sem direção, com a sensação que o chão está se abrindo e está tudo sucumbindo. Sabe por que isso acontece na nossa vida? Por causa da perda da presença de Deus na nossa vida. Quando nós nos tornamos impacientes, frio, vazio, frágil, sem paz, ansioso, nervoso, sem direção, estamos perdendo o chão, é porque a presença de Deus está saindo de nós. Sabe por quê? Porque quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, irmãos, nós podemos, irmão, enfrentar o que for, até a morte.
Mas nós sabemos que Deus está conosco e nós vamos em paz, confiando em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida, independente do que acontecer. Eu jamais poderia imaginar que Deus iria levar o meu marido. Mas naquele momento de perca eu nunca perguntei e nunca questionei a Deus por que Deus levou o Alberto. Eu sabia que se Deus levou o Alberto é porque Ele tinha um propósito. Porque a minha vida não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. A vida dos meus filhos não é minha, mas é do Senhor. Foi Ele que me deu. E foi isso que eu falei para Deus hoje antes de sair de casa. Falei, olha Deus, a minha filha está enferma, ela está com febre. Mas eu sei que o Senhor tem poder para cuidar dela. Porque antes dela ser minha, ela é do Senhor. Ela não é minha. Nós estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida. E nós precisamos restituir. Nós precisamos, igreja, restituir. E como que a gente restitui a presença de Deus? Orando, lendo a palavra, jejuando, participando dos trabalhos da igreja. Porque você pode ter certeza que todo o trabalho que é feito aqui é orientado por Deus. Se Deus colocou o pastor aqui, irmãos, é porque Deus está orientando esse pastor para conduzir o seu rebanho, para cuidar e pagar um preço pela tua vida. Eu não estou falando de pastor aqui para exaltar ninguém. Eu estou falando aqui do pastor, irmãos, porque foram eles que Deus nos levantou para nos abençoar. E eu sou prova disso, porque quando eu aceitei a Jesus, a minha família virou as costas para mim. Ninguém queria mais saber de mim, eu apanhava todos os dias da minha mãe quando eu chegava da igreja. Quem cuidou de mim foi o meu pastor e a minha pastora, foram eles que me acolheram. Foram eles que me deram amparo, foram eles que seguraram na minha mão e falaram, não desista, prossiga. Teve um ponto que a minha mãe chegou um dia dentro da igreja. Eu estava na reunião do conselho missionário da igreja da qual eu fazia parte, da qual eu congregava. A minha mãe chegou lá e xingou meu pastor de tudo quanto é nome. E falou que eu estava ficando louca, que ele tinha feito lavagem cerebral na minha cabeça. E ainda pegou uma foto minha de quando eu era modelo e falava, olha como minha filha era linda, olha o traste que ela está hoje. E aí ela me pegou, puxou pelos cabelos e saiu me andando assim, me arrastando pelos cabelos assim, ó, até lá no carro. E aí quando eu cheguei lá no carro, ela me deu uma surra. E aí de repente ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro ver você uma prostituta drogada do que dentro de uma igreja. Você pensa você escutar isso da sua própria mãe? Mas na mesma hora aquilo ali me doeu muito o coração, eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso da minha mãe. Não é possível que a minha mãe deseja isso para a minha vida. Ela é minha mãe. E Deus virou para mim e falou assim, Deus chegou no meu ouvido e falou, filha, não é a sua mãe que está falando isso. O inimigo está usando a boca da sua mãe para querer te entristecer e te tirar dos meus caminhos. E eu falei, Deus, por mais que o diabo se levante, eu não vou te abandonar. Porque o Senhor, foi em Ti que eu encontrei a verdadeira alegria. Foi em Ti que eu encontrei a libertação da escravidão do diabo. Eu pude conhecer um Deus verdadeiro que me dá paz, que me ama. Aleluia! Que me libertou das drogas, da bebida da noite para o dia, quer você queira ou não. Eu cheirava cocaína, fumava maconha, da noite para o dia eu não fumava mais e não cheirava mais. Da noite para o dia eu tomava remédio de tarja preta e eu não tomo mais. Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu não prego religião, mas eu prego de um Deus que a minha Bíblia diz que Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restitui, Ele abençoa. É esse Deus que eu prego. Ei, calabasturi me cantanai. Aleluia. Os lares hoje estão desordenados, irmãos, porque estão perdendo a autoridade, a presença de Deus na vida deles. Nós precisamos nos firmar em Deus, irmãos. Se nós queremos vencer, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Porque a minha palavra diz, a minha Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que? São mais que? Quer restituição para a tua vida? Deixa a presença de Deus inundar a tua casa, inundar a tua vida, inundar o teu lar. Para de perder tempo com internet, televisão e vai buscar a presença de Deus. Porque só Ele é que pode, irmão, fazer você vencer, fazer você prosperar, restituir tudo aquilo que está perdido na tua vida.
Oh, de calabás. É somente Deus, irmãos. É somente Jesus que pode fazer isso nas nossas vidas. Mas qual é o segredo para se ter e manter a presença de Deus? A arca, como eu li aqui, estava lendo aqui no texto, a arca era um símbolo da presença de Deus. E nela nós encontramos algumas respostas. O que tinha dentro da arca? O que estava lá dentro da arca? Dentro da arca havia o maná, a vara e as tábuas da lei. Hebreus 9, versículo 4. Primeiro, o maná, Deuteronômio 8, 3, Mateus 4, 4. Maná, Jesus, a palavra de Deus. O maná, portanto, é um tipo da palavra de Deus e é o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. Então nós temos que nos alimentar desse maná. É esse maná que eu estou querendo te dizer, ó. É esse maná que eu estou querendo te dizer. Você tem que se alimentar primeiramente desse maná. É da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É do alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. Deus deixou esse maná para nós aqui nos alimentarmos dele todo dia, para que a gente tenha uma conduta de vida abençoada e vitoriosa. Aleluia. O maná não servia para outro dia, irmão. Da mesma forma, precisamos da palavra todos os dias, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. O maná, ele representa Jesus. Se alguém olhasse para a arca, não veria o maná escondido, exceto se fizesse um exame mais cuidadoso, abrindo a arca para examinar o que estava por dentro. Então, se nós tivermos um contato apenas superficial com Cristo, jamais nós vamos ter a presença de Deus na nossa vida. Porque nós temos um contato superficial. Eu venho aqui para a igreja, eu canto, eu oro, eu leio a palavra, eu ouço que o meu pastor prega, eu ouço que o meu líder fala, mas depois eu vou para casa, eu vou para a internet, eu vou ver televisão, eu vou sair com os meus colegas, eu vou passear no supermercado, no shopping. E Jesus fica do lado. Eu só vou ver Jesus domingo. Contato superficial com Jesus não tem a presença de Deus na sua vida. Para você ter a presença de Deus na sua vida, você tem que buscar a Deus todos os dias. Aleluia. Tira tempo para Deus, irmão. Você já prestou atenção que o povo de Deus só deixa o resto para Jesus? Tudo é o resto. O meu tempo é o resto do meu tempo que é para Jesus. O meu dízimo, a minha oferta, eu dou o resto. Deus, ele não quer o resto, ele quer o primeiro, ele quer ser o centro da tua vida, ele quer ser o primeiro da tua vida. Aleluia, porque você é o primeiro na vida dele. Ele não pensou se ele ia entregar a vida do filho dele, não. Ele falou: Jesus, você vai lá, você morre por eles, porque eu amo esse povo. Eu quero dar uma oportunidade para eles saberem que eu sou Deus. Aleluia. Jesus, ele não deu o resto para a gente, não. Ele deu a vida do único filho dele que ele tinha para morrer por mim, que jogou ele lá na cruz, que maltratou Jesus, que cuspiu na cara dele. E o que você tem feito por Deus? O que você tem feito para Deus? Você fala assim: ah, Jesus, eu te amo. Quem ama Jesus, dá um glória a Deus aí. Amém. Você ama Jesus. Quem ama, sente falta da pessoa. Você ama sua esposa, não ama, pastor? Quando o senhor viaja, vai fazer uma viagem a pregar fora, o senhor não fica com saudade da sua esposa? O senhor não quer ligar toda hora para saber como é que está lá? Como é que ela está? Você não liga para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada para saber como é que está? Se você ama Jesus, você teria ansiedade de estar na presença de Deus. Nossa, está quase na hora. Falta 5 minutos para encontrar com Jesus. Engraçado é que o jovem, quando ele vai encontrar para a namorada, ele toma um banho caprichado, ele se perfuma, ele passa perfume, ele penteia o cabelo, faz até o tupetinho. Aí fala: hoje o meu amorzinho vai ver que eu estou lindo. E para Jesus, como é que você se arruma? Como é que você vem para a igreja? Com que propósito você vem para a igreja? Para mostrar só a sua presença física? Ou você está aqui fisicamente e espiritualmente ligado com Jesus no céu? Porque é Ele que tem que ser o centro, irmão, da nossa vida. Não adianta você querer dar resto para Jesus, não. Porque quando você fala que está dando resto, quer dizer que você não ama Ele, é nada. Você fala que você canta aqui na igreja: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas e aí? Quando vem a prova, você faz o quê? Você louva a Deus? Fala: ô Jesus, te amo, obrigado pela prova. É isso que você faz?
Você descabela e fala, meu Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Agora como é que vai ser? Agora o mar não vai se abrir. Agora eu vou para a cova do leão. Será que o Daniel fez isso? Agora eu vou para a cova do leão. E agora, Jesus? E agora? Quando vem o deserto, o que você faz? Quando está alguém doente na sua família, o que você faz? Quando você está passando por uma luta terrível, o que você faz? Será que um dia que você perder um ente querido, o que você vai fazer? Você vai murmurar contra Deus? Ou você vai louvar a Deus porque o seu ente querido morreu? Hã? Nós precisamos do maná. Aqui está o grande segredo de se manter a presença de Deus. 2 Crônicas 15, versículo 2. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele também vos deixará. Quer que eu repito? Depois você lê em casa, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Diz aí, ó. Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós, igreja, estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. O Senhor se deixará achar. Porém, se você deixar, Ele também vos deixará. Muito forte essa palavra. Muito forte. Porque se você deixar Deus, Ele também vai te deixar. E aí? Não sou eu que estou falando, não. Está em 2 Crônicas 15, 2. É o Senhor. Não sou eu. Só conheceremos a Jesus através da sua palavra. A segunda, a vara de Arão. A vara de Arão, significado, oração, poder. A vara de Arão simboliza a oração. Sabemos que a oração, ela move a mão de Deus. E Deus disse a Moisés que com mão forte tiraria o povo do Egito. Era com a vara que Moisés e Arão realizavam os sinais perante Faraó. E é através da oração que o poder de Deus se manifesta. Deus aguarda todos os dias para ter comunhão conosco através da oração, irmãos. Deus todo dia Ele está te esperando você dobrar o seu joelho e orar e buscar a presença dEle. Todos os dias Ele te espera. Ele espera por um momento de estar com você a sós no seu quarto. Aleluia. A sua presença vem até você neste momento. E pode ser em qualquer lugar. No chuveiro, no ônibus, indo para o trabalho, no seu quarto. Aí você diz assim, Senhor, agora eu tenho meia hora. A palavra de Deus fala lá em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Então busque o Senhor de coração que você vai encontrar com o Senhor. Busque a Deus em oração, porque a oração é a chave da vitória. É na oração é que a gente vence a batalha. É na oração que Deus nos fortalece e nos faz inabaláveis da presença do inimigo. Aleluia! A palavra de Deus fala que em Ti, Senhor, faremos proezas. Em Ti, Senhor, faremos proeza. É no Senhor, é na presença de Deus. Então clame a restituição da presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, na igreja. Aleluia. Para terminar aí, as tábuas da lei. As tábuas da lei, significado princípios, santidade. Simbolizam os princípios de Deus. Os princípios são inegociáveis, irmãos. Entretanto, eu quero destacar aqui o da santidade. Lá em Levítico 20, versículo 7, diz assim, ó. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor, vosso Deus. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Santificai-vos e sede santos. Santo quer dizer separado. Santo é separado desse mundo. É separado. É um povo escolhido, um povo separado, um povo que veio para fazer a diferença. E o que é que nos afasta da presença de Deus? Vocês, igreja, vocês sabem. O que é que nos afasta da presença de Deus? Pecado. O pecado nos separa da presença de Deus. Está lá em Isaías 59, versículo 2.
As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então os nossos pecados nos afastam de Deus. E nós precisamos nos chegar mais perto de Deus. É por isso que Jesus fala assim, vigiai e orai. Vigia, ora. Porque quem ora, quem está na presença de Deus, irmão, dificilmente ele vai cair em pecado. Sabe por quê? Porque ele na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós tememos o nosso Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, o temor toma conta de nós. E dificilmente nós cairemos em pecado, porque nós estamos na presença de um Deus Altíssimo. É por isso que eu quero frisar a importância da oração, a importância de termos intimidade com Deus, a importância de ser restituída a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! É muito fácil nós ouvirmos a voz do inimigo, né? Nos tentar. E atender também. Mas nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, igreja, nós precisamos estar de joelho dobrado na oração, para a gente ouvir a presença de Deus, a voz de Deus. Você quer ter sensibilidade à presença de Deus, irmão? Você quer ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus? Busque a presença de Deus. Peça ao Senhor para restituir a presença dEle na tua vida. Ora, paga um preço. Deus, irmãos, para terminar aqui eu quero dizer uma frase. Deus quer restituir a tua vida hoje. Deus quer restituir tudo aquilo que você perdeu hoje. Tudo aquilo que você acha que está morto, que está acabado, Deus vai restituir nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Aleluia. E Deus, Ele quer restituir. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer nos dar vitória. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Eu nem sei se eu passei do horário. Eu acho que não, né? Está tranquilo. Deus, Ele quer trazer a restituição da presença dEle para a nossa vida. A igreja precisa, e é uma oração que eu tenho feito, Deus, restitui a tua presença na igreja. Não permita, meu Deus, que o teu povo, separado, escolhido, Pai, seja contaminado com as coisas do mundo, mas que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser inundados pela tua presença, pelo teu poder, pela tua glória. Aleluia! É isso que eu quero. Rispa, quando ela perdeu os 2 filhos que ela tinha, a concubina do rei Saul, quando ela perdeu os 2 filhos que ela tinha por causa do pecado do rei, os filhos foram mortos, enforcados como hereges, como apóstata, foram humilhados pela cidade. Ela estava lá vendo o corpo, ela ficou lá 6 meses, ela colocou um pano de saco de silício sobre uma penha, ela ficou ali do lado do corpo dos filhos dela, ali vendo o corpo dos filhos dela apodrecer. Mas ela falou assim, olha, daqui eu não saio, eu quero ver meus filhos serem enterrados com dignidade, eu vou ficar aqui. E ela foi uma mulher de atitude, e ela ficou ali 6 meses, tomando chuva, tomando sol, passando frio, espantando animal de dia, animal de noite, fraca, debilitada, mas ela ficou ali. As pessoas passavam ali e falavam, sai daí, Rispa, porque acabou. Ela não acabou não, eu vou ficar aqui. Ela ficou lá aguentando aquele fedor de decomposição. Ela ficou ali parada, olhando aquele corpo dos filhos dela, tudo lá sendo comido pela terra, mas ela não desistiu. Até que um dia, o rei Davi ficou sabendo que aquela mulher estava há 6 meses do lado do corpo dos filhos dela, passando frio, passando fome, passando sede, espantando animal de dia, espantando animal de noite, para os animais não comer o corpo dos filhos dela. E o rei ficou comovido com aquela atitude. E ele falou assim, arruma o meu cavalo que eu vou de encontro àquela mulher. E o rei Davi pegou e foi de encontro àquela mulher. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Uma atitude sua pode mudar o rumo da sua história. Uma atitude sua de homem de Deus e de mulher de Deus vai mudar a tua situação, a tua história. Sabe por quê? Porque uma atitude sua
vai comover o coração de Deus e Ele vai vir de encontro em teu favor. Ele vai vir de encontro ao teu favor, porque a sua atitude vai mover o coração de Deus. E Ele vai te abençoar. Amém? Eu queria fazer uma oração. Primeiramente, tem alguém que está nos visitando, que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar a Cristo? Tem alguém? Alguém que está nos visitando e quer aceitar Jesus? Ninguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nessa noite? Quer ter uma vida abençoada com Jesus? Se não tem ninguém, amém. Agora eu quero perguntar para vocês. Se você está passando por um momento difícil, alguma área na sua vida que precisa ser restituída, algo que tem sido perdido, eu queria te convidar para você vir aqui na frente. Amém? Pode vir aqui na frente, irmão. Nós vamos orar por você. Porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso e eu sei que a sua atitude nesta hora vai mover o coração de Deus em teu favor. Porque você vem aqui na frente crendo que o teu Deus é poderoso para mudar a sua história, para mudar a situação da tua vida. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.